Oi, sou estudante Jefferson Diniz do Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Idade do Ouro do Brasil. Bom, muitos homens como Anhanguera e Raposo Tavares que estão na descrição estavam sempre em busca de pedras preciosas e metais preciosos. Esses homens sempre tiveram em busca de ouro, prata, rubi, diamante e de pedras preciosas, mas a primeira mina só foi achada mesmo 2 séculos depois da chegada dos portugueses na América. Bom, nesse momento também acontecia uma das primeiras revoltas no Nordeste, que era a subida do preço dos escravos africanos e a queda do açúcar. Com isso, deu-se que vários escravos fugiram formando quilombos. O maior deles é o Quilombo de Palmares e o mais conhecido. Liderado por Ganga Zumbi, o líder guerreiro deles, tiveram vários conflitos e após a morte de Ganga Zumbi, o conflito se acalmou na região Nordeste. E com a queda do Tratado de Tordesilhas, abria espaço para a exploração no interior da América. Com isso, grupos como bandeirantes e os jesuítas exploraram o interior da América. Os bandeirantes, como caçadores de escravos fugidos e indígenas, e os jesuítas ajudavam a catequizar os indígenas, trazendo o agronegócio e a agropecuária, a produção agropecuária para o interior do Brasil e os indígenas nativos da região. Uma das formas de distribuição dos lotes das minas de ouro era da seguinte maneira: quem achava a mina de ouro tinha direito a 2 lotes, um lote ia para a coroa e uma ficava com ele. Quem tinha no mínimo 12 escravos tinha direito a um lote inteiro. O resto era sorteado para os interessados e que deveriam se contentar com a menor parte do lote de ouro. O imposto também era cobrado sobre essas minas de ouro. O imposto era cobrado da seguinte maneira: sobre os escravos, que era a captação, e sobre 1/5 do ouro, de todo o ouro extraído das minas de ouro. Com as minas de ouro a todo vapor no Brasil, mais revoltas aconteciam no Nordeste, por causa de escravos que fugiam das fazendas e o alto preço desses escravos e a baixa do açúcar e a concorrência com o açúcar das Antilhas. Mas a mineração estava a todo vapor no Brasil, então a solução para todos os senhores das fazendas nordestinas que estavam passando por conflito eram vender elas e pegar o dinheiro e ir atrás da riqueza das minas de ouro. E isso aconteceu com muitos fazendeiros de engenhos grandes do Nordeste. Com tantos fazendeiros em busca de riqueza, isso aqueceu o mercado interno da colônia. Com isso, uma colônia que sobrevivia do seu mercado externo agora sobrevivia por maior parte do seu mercado interno e do ouro produzido por ela. Bom, com a saída da cana e do açúcar como principal fonte de renda da colônia, o ouro assumia isso e bancava o Império Português, que por sua vez amarrava mais com mais impostos. O Império Português servia também a outros países europeus, como a Inglaterra. E assim a colônia bancou com o ouro muitas regalias portuguesas por algumas décadas de prosperidade, promovendo a industrialização desses dois países. Obrigado quem assistiu até o final. Boa tarde, meu nome é Thiago Alves, eu faço parte da turma de Mecatrônica 2, Instituto Federal de Tocantins. E hoje eu e meu colega Jefferson dividimos o trabalho entre a Idade do Ouro e o Iluminismo. Eu estou na parte do Iluminismo. E o título aí, a ciência e a ilustração, ela faz parte do livro mesmo, o nome do livro, né? O nome do tópico. E ela mostra o que o iluminismo vai querer, vai revolucionar aí na época. Aqui temos os quatro filósofos, os principais filósofos, né?
Mas o que seria esse iluminismo nessa época, né, do século XVIII, do início do século XVIII até quase o final do século XVIII? Eles buscavam a ideia de que a razão e o conhecimento acima de tudo, tipo, o conhecimento, o estudo e nisso, entendeu? A maioria deles vieram da burguesia europeia, consequentemente formando um movimento político, né, retratar um movimento político, e com a oposição da monarquia absolutista, né, do rei. Aqui vamos falar sobre os quatro, eu vou falar sobre os quatro. John Locke, primeiro, ele era um filósofo inglês, ele participou da Revolução Inglesa, né, em século XVII, e ele defendia a causa que todos deveriam ter o direito de que ninguém poderia retirar dele, como por exemplo as três que eles falaram, né, a vida, a liberdade e a propriedade. Passando para o Voltaire, né? Voltaire, que ele é francês. O único que não é francês daqui é o John Locke. Ele defendia a liberdade de expressão e ele era contra a Igreja Católica. Mais um pouco mais na frente eu vou explicar sobre mais um pouco ele. Montesquieu, né, que ele também é francês, e ele tem uma influência muito grande até os dias de hoje, né, com a divisão dos poderes, né, do rei naquela época, que seria entre o executivo, judiciário e o legislativo, que na época o legislativo seria o que regia o poder do povo, né? E por fim o Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau, ele também era um filósofo francês e dizia que o homem ele era corrompido pela sociedade, tipo, ele nascia meio que cru e ia se corrompendo ao longo do tempo. Ele criticava a desigualdade social com base nas propriedades privadas e ele defendia a democratização social, tipo, democratização direta, na real, né, do povo no poder. No poder não, nas discussões políticas. E aí parte para a parte do Adam Smith, né, que ele foi um filósofo também, e ele dizia que não havia o porquê o rei, né, ele mexer na economia, porque a economia ela vai de uma lei natural, né, tipo, lei natural de funcionamento. Ele também teve a teoria da mão invisível, né, que tem uma mão mexendo na economia, né, sozinho mesmo, e também a lei da oferta e da procura. E quando tem muita oferta e pouca pessoa procurando, né, os preços são abaixados. E ao contrário, né, quando tem muita procura e pouca oferta, os preços são aumentados por causa da procura, né, gerar lucro. O mercado se move de acordo com a oferta de produtos e a demanda de consumo, ou seja, o que eu acabei de dizer. Com o Adam Smith falando sobre o liberalismo político e econômico, se trata também da crítica que ele fazia entre o monarquia absolutista em relação à economia. Ele dizia que a economia não precisava das relações com a monarquia, porque ela era regida por leis naturais, como por exemplo a teoria da mão invisível, que tinha uma mão invisível controlando a economia, né, e tal, e a lei da oferta e procura. Passando aqui. Com o Marquês de Pombal, a ideia dos iluministas era tirar esse poder absolutista do rei. E com isso, os reis, né, que se chamavam déspotas, antigamente eles não queriam falar assim, eu vou ser bonzinho aqui com o pessoal e vou fazer tal coisa agora, como que eles estavam falando. Não, eles estavam com medo da repreensão e do poder do povo em relação a eles, entendeu? Por causa do movimento político e a ajuda da burguesia. Com isso, eles
Vamos ler aqui. Com amplos poderes, o Marquês de Pombal empreendeu em Portugal uma série de reformas combinadas aos princípios mercantilistas com orientação de caráter iluminista. Isso aqui pode se considerar um déspota esclarecido, né? Que no caso era um rei. Mas ele não era um rei, ele era um ministro do Dom José, né? Que essa época aí ela ficou conhecida como Era Pombalina. Isso aí está falando sobre o rei governar, só que com bases nas ideias iluministas, ou seja, um déspota esclarecido. Com essas bases ideais, vários reis de vários países, tipo Rússia e a Prússia, né, que agora não é mais esse território, é dividido em Lituânia e vários países lá da Europa, principalmente a Catarina II, né, a imperatriz da Rússia, né, que criou universidades, né, que era meio que a base do iluminismo, né, conhecimento, a razão, né, a busca por razão e tal. O Dom José e o Marquês de Pombal criaram o Banco Real, a isenção de impostos para os comerciantes e procurou estimular e fortalecer as atividades econômicas dos setores da burguesia manufatureira e mercantilista portuguesa e limitar ao máximo o volume de importações da Inglaterra. Beleza. A combinação dos governantes políticos com reformas ilustradas ganhou o nome de despotismo esclarecido, como foi explicado anteriormente. Os reis absolutistas eles governavam, só que com bases nas ideias iluministas, né? Eles traziam o conhecimento, a razão e o esclarecimento para o povo. Nesse tempo de transição, a metáfora da luz, né, esclarecido, que vem de claridade, marca a razão passada a adjetivas em um termo despotismo que denunciava a ausência de liberdade. Aqui no fundo do slide, né, tem uma foto sobre a queda da Bastilha e que fala sobre, né, essa repreensão do pessoal, entendeu? Da revolta que o povo tinha contra esses reis absolutistas. O iluminismo ele influenciou vários e influencia até hoje acontecimentos, né, como a independência dos Estados Unidos em 1776, a Revolução Francesa, né, em 1789, e a Inconfidência Mineira, por causa do conhecimento que estavam tendo, né, e aqui no Brasil estava ocorrendo um caos também, né? Bora falar um caos assim. E o pessoal, né, estava ingrato com essa forma de vida e tal, e estava protestando, então. Muito obrigado pela compreensão de todos. Espero que eu tenha ajudado, mesmo nesse tempo, né, de correria e tal. Para mais informações, está aí o nosso e-mail, né? E muito obrigado. Até a próxima.